Boa noite. Vamos iniciar nossa live. Oi, Marilda. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Marci já está conosco aqui. Vamos convidar a Marci. Sejam bem-vindos. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Já vamos. Estou chamando aqui a nossa convidada de hoje, a Marci, psicóloga Marci. Sejam muito bem-vindos. Hello! Olá, boa noite. Boa noite. Marci, o pessoal já está entrando aqui na nossa live. Eu estou dando um oizinho para a galera. A Vanessa está dando um tchauzinho. Cassiano está conosco Cassiane. também. Cássio, tudo bem? Olha, conheço o pessoal aqui, ó. Larva, opa. Adri B. Genesi. Genesi, quanto tempo? Tudo bom, Genesi? Muitas pessoas aqui conhecidas. Oiê, A a Pri. Adri deu um show. Ah, Pri, que legal. Ó, a galera da Larva lá, ó. Boa noite, Pri. Oi, Lourdes, tudo bem? Tudo certo, Genesi? Josiane conosco também. Seja bem-vinda, Josiane. Gente, assim, ó, eu vou lendo aqui as participações de vocês, já vou pedindo desculpa, Marcia, antecipadamente, caso alguém tenha perguntado alguma coisa e o bonito aqui não tenha visto, né? Então, assim, a gente vai ficar à disposição também de vocês. Então, a Marci tem o Insta dela, eu tenho o meu. Se vocês quiserem fazer perguntas, caso a gente não consiga responder no momento, a gente volta com vocês, tá? Vamos ficar com esse compromisso aqui. Porque pode ser que fique um pouquinho lento também, porque é muita gente participando, né, Marcia? A gente já está quebrando o Instagram aqui. Olha quem chegou, Denise! Duda, bem-vinda, Duda Laurentino. Prazer em vê-la aqui. Duda Laurentino foi minha aluna lá no Senac, é uma influencer muito conhecida de Joinville. Seja bem-vinda. Que legal. Hoje, gente, vamos falar sobre inteligência emocional e adolescência. Tem um tema pro resto da vida, né? Mas a gente tem, Marci, uma horinha, né? Já está contabilizando essa uma horinha. Alguns minutos, né? Nem dá uma horinha. Pois é. Cassiano falou que quadro bonito aí atrás. Ó. Eu acho que para falar de inteligência emocional, gratidão é uma coisa importante, né? Para a gente praticar diariamente, né? Mas eu vou deixar por conta da Marci. Daí eu quero perguntar para ela depois sobre isso também, né? Sentimento de gratidão tem a ver com inteligência emocional? Não tem? É só um conto de fadas? Enfim. É verdade, é um ótimo conteúdo para ser abordado hoje à noite. 9 horas, né, gente? O que fazer, né? Vamos numa live de inteligência emocional. Né, Marci? É isso. Gente, quero agradecer o CNF pela oportunidade desse espaço. É uma parceria CNF e Núcleo de Psicólogos Empreendedores. No momento eu estou como presidente do núcleo. Marci também faz parte do Núcleo de Psicólogos. Saímos agora há pouco, né, Marci, de uma reunião onde a gente está fazendo a transição de diretoria. Mas, Marci, por favor, acho que a gente já está começando aqui com a galera, já está acessando, já pode se apresentando, né? Eu sou Marci, eu sou professora e psicóloga, tenho uma formação em arte, onde eu trabalhei mais de uma década, como professora de arte. E depois eu me formei, há 9 anos que eu me formei como psicóloga, e eu tenho uma paixão muito grande por escola. Então, foi ali que eu ingressei nessa área da psicologia escolar, e hoje eu atuo como professora de educação socioemocional. Eu tenho pós-graduação e tal, alguns trabalhos feitos também de pesquisas nessa área e também na relação do professor e do aluno e a afetividade, como que a afetividade se dá no processo de aprendizagem. É isso, hoje eu faço parte do núcleo, né? Eu faço parte do núcleo de psicólogos desde o início do núcleo, né? Sou membro fundadora
do núcleo, né? Fundadora. E a gente faz bastante atividades lá também, né? Com o grupo. Muito, muito, muito importante. Acrescenta muito, muito no currículo. Com certeza. Além de toda a experiência que a gente adquire, né? Sim, com certeza. Marci, obrigado, né, por você estar disponível para a gente hoje à noite. Foi um convite que ela de pronto aceitou. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida profissional da gente quando temos essas parcerias que são construídas, né? Isso é uma das coisas legais que acontece no núcleo. A gente acaba conhecendo pessoas que viram parceiros seus, né? Não só na vida profissional, mas isso acaba envolvendo vida pessoal também. A gente dali já rola uma amizade, então é por isso que a gente está aqui juntos. Mas sim, acho que para a gente começar esse bate-papo de hoje, a gente já fez um roteiro, gente. A gente é desses, né? A Marilda está falando que você já foi voluntária do Senep. Já fui voluntária do Senep, já. Então a gente tem cheio de corações acontecendo aqui já. Vamos começar a conversa seguinte. A Marci falou, Lucélio, vamos ter que contar alguns pontos principais. Esse aí a gente não pode deixar de falar. E o primeiro ponto é o seguinte, afinal de contas, Marci, conta para nós o que é inteligência emocional. Então, inteligência emocional é a habilidade da pessoa reconhecer as emoções dela, entender os efeitos dela, principalmente no corpo, né, no estado físico da pessoa, e saber se comportar frente às situações. Algumas pessoas falam que tem a ver com autoconhecimento, e eu super concordo, tá? Tem muito a ver com o autoconhecimento, a gestão das emoções. Deixa eu te fazer basicamente isso. Eu reconhecer essas emoções no meu corpo, eu reconhecer o que eu realmente estou sentindo e saber dominar isso, principalmente. Eu vou te provocar, Marci, pelo seguinte, o que eu escuto, tá? É o que eu tenho escutado aqui. Não, Lucélio, mas inteligência emocional é o seguinte, se eu sinto raiva, eu pego aquela raiva, eu transformo em amor, né? Aquela emoção deixa de ser raiva para ser outra coisa. Isso é fake news ou não? É fake news. É fake news, não. Não. É necessário sentir raiva também. Sabe que é uma coisa que a gente, desde o início das nossas vidas, não foi permitido nós sentirmos, por exemplo, as emoções não agradáveis. Porque as emoções, elas não são negativas e positivas. Elas são agradáveis e não agradáveis. Porque não é agradável você sentir tristeza, você sentir raiva. Não é uma coisa muito agradável isso, né? Mas é necessário sentir. Então, a gente classifica elas como emoções agradáveis e como emoções não agradáveis. Mas é fake news transformar isso, o ódio em amor. Tá? Você sente ódio, sim, quem não? Quem não sente raiva, né, por situações, por comportamentos, por ações e reações que acontecem, né, no dia a dia? Sentimos isso, mas conseguir dominar elas, aí vem a gestão das emoções. O que eu posso fazer para dominar isso, para isso não invadir de uma forma tão grande, uma tristeza, por exemplo, a ponto de virar uma patologia, né? Uma raiva tão grande a ponto de virar uma patologia, de virar um sofrimento psíquico, né? O que eu posso fazer para dominar isso? Isso sim que é gestão de emoções, é a inteligência emocional. A Adri Beza, aqui nossa colega também lá do núcleo, psicóloga, comentou aqui, ela tem esse entendimento que tem que se permitir sentir as emoções. Sim, tem que se permitir. Desde criança, né, a gente é muito dito assim, né, engole esse choro, não tem isso? Quem não ouviu essa frase, né? Engole esse choro. Então, assim, a criança não chora, você é tão bonitinha, uma menininha tão fofinha, e fica chorando, que coisa mais feia. Ou então, o homem não chora, né? O rapaz não chora. É muito comum, e não foi permitido a gente sentir. Então, hoje é muito comum a gente perceber que as pessoas não conseguem diferenciar as emoções. Elas sentem tristeza, elas querem bater. Elas não sabem o que é tristeza, o que é raiva. Elas não sabem. E a gente vê muito em crianças hoje, né? Elas não conseguem lidar nem com as frustrações delas. Têm ações completamente diferentes do que deveria ter em determinada ação, conforme a emoção delas. Tem ações completamente diferentes. Nós temos
praticamente 7, são 7 emoções que todos temos, tá? Que é o nojo, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, surpresa e o desprezo. Todos temos. Tem 2 emoções que elas foram criadas conforme a cultura, que é a vergonha e a culpa. Elas diferenciam, se diferenciam conforme a cultura. Por exemplo, se eu andar nua aqui na rua, por exemplo, vai ser vergonhoso, além de ser um ato infracional, capaz de ser preso, né? É diferente numa tribo indígena, por exemplo, onde que é super normal estar andando e não sinto vergonha por isso. A mesma questão por exemplo, eu ter relações com vários parceiros, né? Ou parceiras, de repente, isso traz uma culpa para mim, porque na minha sociedade, é uma sociedade diferente, principalmente a questão ocidental, né? Onde que tem muito a ver com o cristianismo, traz isso como culpa, né? Não é uma culpa, de repente, em outras sociedades, em outras culturas, né? Então, são as 2 emoções que foram criadas e depende da cultura, elas são social. De culpa ou não. Isso. Ô, Marci, deixa eu te falar uma situação. A Duda está contribuindo aqui no chat e ela comentou o seguinte, a gente tem que se permitir, então, sentir as emoções. E aí ela questiona o seguinte, mas será que até que ponto isso não vai deixar a pessoa frágil demais? Não isso é mito. Porque você não vai só permitir sentir essas emoções. Existem 3 passos, no mínimo, 3 passos que precisam seguir. Você vai permitir sentir a emoção. Se eu estou triste, vamos dar o exemplo de uma emoção não agradável, a tristeza. Então, eu estou triste, eu vou me permitir sentir aquela tristeza. Em segundo lugar, imediatamente, eu vou perceber o que essa tristeza traz no meu corpo. Né? O que é o coração que vai acelerar mais? Eu estou chorando? O que traz fisicamente essa tristeza? Essa emoção, no caso, né? Até então não vou estar identificando se é tristeza ou não. Então eu vou identificar através do corpo, né? O que isso traz? O que transforma no corpo em mim essa emoção? E depois eu vou tentar descobrir qual o motivo que isso aconteceu. Por quê? Por quê? Porque daí eu vou conseguir identificar em outros momentos também. O coração acelerou, a pupila dilatou. Então isso é uma raiva que eu estou sentindo de repente. Consegue diferenciar muito melhor essas emoções. E parece bobeira, gente, mas muitas pessoas não sabem diferenciar o que é raiva e tristeza, principalmente, porque essas emoções não agradáveis foram muito, muito, muito reprimidas na nossa infância, principalmente. Até a Duda comentou que aquele filme Divertidamente é o filme dela, e até ela utilizou esse filme para a gente fazer um trabalho lá na pós, né? E realmente, né, ali no filme, ele é bem didático. A Marci com certeza viu e deve adorar também, tanto quanto a Duda. Sim. Né? Então, e tem ali uma ciência ali sendo explicada, né, de uma forma lúdica. Tem uma colaboração aqui no chat, ó. E para quem sente raiva excessiva por se cobrar demais, o que fazer então, Marci? A pergunta é essa, o que fazer para se manter em equilíbrio? Né? Tem muita raiva. Quem sente raiva excessiva por se cobrar demais. Teria que ver até que ponto essa cobrança existe, né? E a cobrança sobre o quê, do quê. Eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o que desenvolve, o que desencadeia essa raiva em si. Seria uma questão da baixa autoestima? Seria alguma coisa específica, o contato com a família? Ou seria o contato com o trabalho, alguma pessoa específica? Teria que verificar primeiro através disso, e daí depois elaborar estratégias para que consiga estar trabalhando essas questões das emoções. Mas sentir raiva demais, eu também sinto raiva demais. Eu sinto raiva. Agora, o que eu posso fazer é parar e tentar... E é um exercício não muito fácil, tá? É parar e ficar pensando no que eu poderia fazer para diminuir isso, criar algumas estratégias para estar diminuindo isso, mas principalmente preciso identificar de onde veio.
se é por causa do trabalho, então, ou é o trabalho, ele está me fazendo bem, está fazendo, a saúde mental está legal por causa do trabalho, eu preciso identificar exatamente o que. Por isso que é bom parar, deixar sentir a emoção, mas principalmente identificar no corpo e o motivo dessa emoção. Por que eu estou me sentindo assim? Nós temos uma coisa muito importante que, por exemplo, a raiva e a tristeza, que eu falo que são emoções não agradáveis e que não foi nos permitido sentir, eles foram muito importantes, foram emoções importantes necessárias para a sobrevivência do ser humano. Né? O homem, quando vivia na caverna, se ele não sentisse medo, por exemplo, de um animal que viesse para devorar ele, e se ele não permitisse sentir aquilo e observasse o que acontecia no corpo, que o corpo ficava pronto, né, para correr, para se defender, né, ele não iria sobreviver. A gente teria sido extintos, né, na face da Terra, se a gente não tivesse contato com essas emoções não agradáveis, né? São necessárias. A mesma coisa é o desprezo ou o nojo também, né? É uma coisa importante porque eu não vou comer uma comida estragada que vai me fazer mal, vai pôr inclusive em risco a minha vida e a minha saúde, graças à emoção do nojo, graças à emoção do desprezo, né? Por isso que são importantes e as pessoas acabam não conseguindo sentir isso. Marci, tem uma participação no chat bem interessante aqui, tá? Dani Kozilinski, né? Me perdoe se eu errei o seu nome, tá? Mas a participação é a seguinte, ó. Geralmente, a pessoa está falando aqui, eu anoto a emoção, depois olho para dentro, né? Acho que ela quis dizer assim, no sentido de perceber o que está rolando aqui, né, internamente, para ver o porquê estou sentindo essa determinada emoção, sempre buscando se conhecer. Anotar as emoções. É uma estratégia realmente, então? Como é que sim. Tem isso na clínica? Inclusive, você pode até indicar isso na clínica. Como é que é isso? Uhum. Sim, anotar, fazer anotações físicas é importante, sim. Principalmente para quem não tem uma memória muito boa para ficar gravando, é importante, sim. A escrita terapêutica é importante e é uma linha muito interessante dentro da psicologia, uma técnica, uma estratégia muito utilizada dentro da psicologia também, né? A escrita terapêutica. Sim, é importante fazer anotações, sim. Principalmente com o que acontece no organismo e depois identificar o porquê disso. É um momento de autoconhecimento, inclusive. Marci, deixa eu te perguntar, porque a gente está falando de inteligência emocional e tem a outra ponta que é a adolescência. E aí a gente estava conversando nos bastidores, lá no nosso making-off de hoje, e você falou para mim o seguinte, Lucélio, olha, é muito complicado, porque veja, inteligência emocional em qualquer fase da vida tem que ser aprimorada, né? É uma coisa que a gente constrói também, não é porque é adulto, ou é criança, ou é adolescente, que isso está mais ou menos legal, né? Você pode estar sempre precisando melhorar isso, ok. Mas a adolescência, especificamente, tem algo ali que é mais complexo, digamos assim. O que é isso? O que acontece na adolescência? A adolescência acontece o crescimento, tanto do corpo, né, a questão física, onde que libera muito hormônio, né, nessa fase da adolescência. E também existe um crescimento do cérebro, da massa cinzenta mesmo, que era uma cabeça, um cérebro de criancinha, que vai se transformar no cérebro de adulto. Nesse crescimento do cérebro, né, vai ter muitas sinapses, vai ter muita descarga de neurotransmissores, e isso vai influenciar muito, muito, muito as questões das emoções. Então, de repente, o adolescente ele acorda muito bem durante o dia, alguém falou bom dia, pronto, acabou com o dia dele. E não tem muito, às vezes não tem muito a ver com o bom dia da resposta que ele recebeu, e sim por causa de uma sinapse que aconteceu, de uma descarga de neurotransmissores que aconteceu, ou de uma descarga de hormônios que aconteceu no organismo dele, que faz com que ele mude repentinamente de humor. Essa é a questão assim que alguns alunos até falam para mim, você deveria estar falando isso para os nossos pais, né? Porque não adianta a gente estar explicando para eles, né? A gente é interessante que parece que a gente esquece que a gente também foi adolescente e que a gente viveu isso. Não sei se é uma defesa do organismo, né? Esquecer dessa
fase que é uma fase complexa, né? Porque é uma nova identidade também do mundo. O adolescente ele vai começar a resolver os problemas dele por si mesmo, ele vai começar a enxergar o mundo de forma da visão dele, através dos olhares dele e não mais do pai e da mãe, né? Que até então era submetido a perceber o mundo da forma dos pais, né? Então ele vai construir esse eu no mundo, aí tem mais um turbilhão de hormônios, tem mais um monte de neurotransmissores ali, com o crescimento físico, com a questão física também, que não é muito adaptável, né? Ele cresce tão rápido, acaba ficando meio desengonçado, então é muita coisa junto ali nos 12 até os 18, se fala hoje até 21, 24 anos, mas principalmente dos 12 até os 18 anos. É muita coisa que acontece. Marcia, eu vou dar umas contribuições aqui, que tem bastante gente participando, tá? Eu não sei se eu estou interrompendo a imagem da Marci com as conversas, ou só se aparece para mim aqui, tá? Mas vamos lá. A busca da perfeição, a frustração por não sair tudo perfeito, é um comentário que foi colocado aqui, né? E aí essa coisa do em busca do ideal, do perfeito, eu acho que a gente pode até entrar nessas questões das redes sociais, né? As imagens da rede social, vou deixar isso, né, para ti, para falar um pouquinho sobre isso. A Duda colocou o seguinte, ó, que no momento de sentimento a gente esquece de pensar a respeito disso. Aí depois dá até um arrependimento por não conseguir identificar exatamente o que aconteceu quando acontece mesmo, né? No aqui e agora, né? Deixa passar, esquece, e aí é tudo que você já comentou, tá, o que eu estou sentindo, o que meu corpo está sinalizando, da onde que está partindo isso, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre essa coisa do que é perfeito. E na adolescência, quando a gente busca uma identidade, porque a gente quer se descolar lá da figura dos pais e quer ser alguém diferentão, né? Mas para ser diferente eu também preciso me identificar com alguém. E aí hoje nós temos uma questão que é a rede social. Como é que fica isso, Marci? Conta para nós. Antes da rede social, tem todo um histórico também, né? A adolescência é uma coisa muito recente. Não existia adolescência, né, há algumas décadas atrás. Né? Era criança e depois ficava adulto já. Em algumas culturas ainda continua assim. Né? A criança, lá pelos 13 anos, ela tem alguns cultos, inclusive, que é promovido pela comunidade dela, principalmente pela cultura mais ligada a questões religiosas, né? E ela se torna adulto a partir dali. E isso, a partir da Revolução Industrial, mais ou menos, que se criou a questão adolescente. Até então não tinha. Não tinha, né? A criança e adolescente não existia. Não existia, né? Era criança e depois já era adulto, né? E era até considerado jovem, mas não como fase. Tá? Já era adulto, direto. Então, isso é uma coisa muito recente. Então, essa tempestade de coisas na sociedade também, ela veio muito por modismo. O modismo acabou influenciando muito. Teve na história dos anos 70, por exemplo, o adolescente se transformava em adolescente, a menina usando salto alto e batom, e o menino usando calça comprida, porque não usava calça comprida. Então, era o rito de passagem. Era rito de passagem. Tem alguns ritos, hoje em dia, de algumas culturas que são bem diferentes, que tem muita questão de força física, inclusive, né? Ainda existe, né? Para diferenciar que ali tem uma passagem de uma fase para outra fase. E na sociedade que a gente vive, acaba que muita gente ainda, né? A gente sabe que culturalmente nem todos acabam entrando nessa nova cultura, né, se atualizando também, né? Então, existe muito essa questão ainda de ter essa fase de apenas criança e já adulto. Então, o adolescente acaba tendo uma dificuldade em lidar com os pais, principalmente por isso. Deixa eu comentar uma situação bem interessante aqui. O Rodrigo Ortiz, que participa conosco agora, ele falou o seguinte, que ele particularmente ele faz, olha só, uma tabela em colunas.
Então ele destaca a minha ação versus qual foi o resultado dela e destaca a ação que deveria ter versus o resultado que poderia decorrer dela. Oriento meus sobrinhos a fazer a mesma reflexão. Esse bem sistemático, Rodrigo, né? Ele, tipo, o que fiz, o resultado daquilo, o que eu poderia ter feito de diferente para o resultado ser diferente também. Mas se é uma estratégia, tem que tomar cuidado para não ficar muito analítico, como é que é isso? Não, é uma estratégia ótima, é uma estratégia desde que você não fique a vida toda com tabelinhas andando por aí, né? Chega uma hora que você vai conhecer e você vai identificar essas emoções e vai saber e vai automaticamente usar como estratégia aquilo que foi anotado lá. Não, mas é uma estratégia muito boa mesmo. É feito muito em atividades de educação socioemocional nas escolas. Eu faço muito com os alunos isso. Além do aprendizado através da fala, né? Eles aprendem a se conhecer através da fala, eles vão fazer exercícios e anotando o que eles tiveram de emoções, o que eles conseguiram desenvolver de emoções naquele dia. Sim, é feito tabela, é feito por semanas, isso, até eles automaticamente estarem aprendendo essas estratégias. Sim, é feito. Hoje em dia se fala muito, muito de gestão de emoções, né? É importante a gente também estar falando, né? Por quê? Por que hoje se fala tanto em inteligência emocional, gestão de emoções, e não se falava, por exemplo, na época da minha mãe, né? Não se falava na época da minha avó. Por quê? Por quê? Porque hoje a gente está numa sociedade incrivelmente livre, né? Tem uma liberdade muito grande para você fazer o que quiser, pensar o que quiser, uma liberdade de expressão. Coisas que, de repente, lá na minha avó não se tinha. Não tinha, né? né? E hoje, a questão é que a repressão das emoções e essa liberdade é uma mistura que só, que eu não sei o que fazer com isso. Ah, minha avó também não foi permitido chorar. Sim, mas ela não tinha tanta liberdade como eu tenho hoje para decidir as minhas coisas, para decidir a minha vida, para falar o que eu quiser. Né? Então, por isso que hoje se fala muito mais em inteligência emocional, porque não se tem a liberdade, mas não se sabe o que fazer com essas emoções todas. Deixa eu comentar aqui que tem uma participante que ela está bem preocupada, Marci, com o filho dela, tá? Ela diz o seguinte, que ele não está dando conta de acompanhar esse momento do tal da aula online, né? E o que ela diz assim, que ele tem uma questão de timidez para interagir com o grupo da escola. Né? A gente já abordou algumas estratégias. Vamos pensar aí, gestão das emoções, timidez, uma timidez, pelo que eu entendi, está prejudicando aqui o desenvolvimento dele. Sendo online, acho que deve ter piorado ainda mais, porque você tem que se manifestar no áudio, tem que se colocar na frente de uma câmera, né? Te vem alguma coisa assim que você podia dar de dica para essa mãe que está nos comentando sobre isso? Se estiver prejudicando a aprendizagem, realmente teria que conversar com a escola para estar fazendo essas atividades com ele, principalmente em questão de vídeo, né? Estar fazendo essa atividade escrita, se estiver prejudicando ele. Porque aí não é legal, né? Agora, se for uma timidez por não saber direito como que funciona, né? Essa relação com a tecnologia, aí tenta mais, luta contra isso. Né? São duas situações diferentes, né? Se estiver atrapalhando e se for uma timidez referente ao equipamento, às tecnologias, né? Aí sim, aí se for referente às tecnologias, vale a pena insistir um pouco mais, porque a educação vai mudar, a educação não será a mesma. Vai passar o coronavírus, vai passar a pandemia, mas a educação ela não vai voltar na sala de aula com a folha e o papel, né? Com o que o Paulo Freire falava há 20 anos, há 30 anos atrás, né? Aquela educação tradicional. Nós tivemos um baque muito grande agora na educação e vai mudar. Ela vai virar muito mais tecnológica a educação. Então, as pessoas precisam estar, aos poucos, introduzindo, né, toda a vida dela dentro das tecnologias. É necessário. Então, são duas situações diferentes que precisam ser vistas. Se está prejudicando ou se é uma timidez referente às tecnologias mesmo. Entendi. Marci, só para a gente dar um alento para essa mãe, essa timidez ela pode ser trabalhada na clínica e isso é algo que é comum aparecer na clínica para pré-adolescentes, adolescentes? Sim, é bastante comum. É bastante comum e pode sim ser trabalhado na clínica.
A timidez, ela é teria que pesquisar também o porquê que a criança é tímida, por que o adolescente é tímido, né? Se é por uma repressão, se é por uma baixa autoestima, se é um traço da personalidade, precisaria verificar, Investigar, né? investigar isso para daí estar passando estratégias, né? Eu posso dar inúmeras estratégias, mas eu precisaria, na verdade, conhecer a criança para saber por que ela é tímida, né? Teria que fazer isso. Não tenho como dar assim um diagnóstico aqui Uma sem receita, saber né? todo o Mas o histórico importante é disso. saber que é comum e que é É possível trabalhar comum isso, né? isso. Aí na fase da adolescência, especificamente, Lucélio, tem uma questão muito, muito forte da baixa autoestima. Porque é uma mudança da estrutura física desses adolescentes, né? Que, já que estamos falando, né, sobre adolescentes principalmente, é uma dificuldade em lidar com o novo tamanho do corpo, a voz modificada, né, o peito, tudo crescendo, tudo diferente. Então, é uma dificuldade de aceitação. E daí tem muita questão de baixa autoestima e a timidez, ela vem acompanhando. A Adri, nossa colega, coloca aqui sobre desenvolver estratégias, né, para desenvolver as habilidades socioemocionais. Eu vou passar um pouquinho para frente, que tem bastante participação, tá, Marcia? Adri, a gente volta contigo, tá? A Áurea comentando aqui, houve um tempo que os pais apresentavam as filhas à sociedade nos bailes de debutantes. Eu acho que você estava falando sobre como muda o tempo histórico, né? Sim. E sim, a gente está sendo defrontado com um novo contexto, né? E aí é interessante que você fala, Marci, que os pais, a gente que é professor, tem que atualizar isso também. Porque, como a Áurea falou, não tem mais tem, né? Especificamente, algumas sociedades ali, tem essa coisa do baile de debutantes, mas isso não é uma realidade da maioria, né? Então, tem que pensar aonde que está inserido esse adolescente. A Duda coloca, acho que sempre lutamos muito pela liberdade, mas ficamos muito confusos com ela, que eu acho que vem corroborando com o que você acabou de comentar, né? Estou passando para Isso, frente aqui, sobre a tá, Marci? gestão dessas emoções. Vamos ver para ver se eu consigo atender todos aqui. A Liz colocou o seguinte: os adolescentes e as crianças hoje conseguem expressar mais suas emoções, porém, ainda não sabem nomeá-las. Ah, que bom que você falou isso. Até mesmo as básicas, como raiva, confundem muito com tristeza, tal. E eu tive uma experiência, né, tenho tido uma experiência com aqueles puxa-conversa, onde aparece perguntas, né, o que você sente quando uma pessoa te xinga? Aí, às vezes, os alunos olham para mim, professor, eu não sei exatamente, não sei se é raiva ou se eu fico triste. Né? Marci, eu acho que é isso Isso. mesmo, né, Marci? É bem isso mesmo, bem isso mesmo. É essa necessidade de trabalhar mais, de descobrir mais o que realmente eu estou sentindo, porque eu não sei o que eu estou sentindo. E, Lucélio, a gente fala de crianças e adolescentes, que a gente trabalha nessa área também, mas tem muito adulto que Que não também não sabe. sabe lidar com as emoções, não sabe, né? E tem até, existe um termo, né, dentro não só da psicologia, né, a adultescência. Existe muito, não sei se vocês já ouviram esse termo, Já. né? Adultescência. É um termo utilizado geralmente para pessoas adultas que não cresceram, que continuam vivendo como se fossem adolescentes, né? Eles se expressam através de muitas gírias, não conseguem se relacionar afetivamente também de maneira saudável. Então, é uma fase que não passaram da fase, não chegaram a ter a maturidade suficiente para isso, principalmente em relação às emoções, né? Então, ficaram parados no tempo. Sim. É muito comum, a adolescência. O pessoal está falando muito aqui que realmente até adulto é difícil diferenciar raiva de tristeza. Né? É uma linha muito tênue, estão falando aqui. A Duda está comentando, né? Perceber a diferença realmente que o sentimento faz no corpo, que é uma estratégia que você comentou muitas vezes. Enfim, justamente porque não aprendemos a nomear desde a infância, acho que a Liz, né, voltando lá no que ela tinha falado inicialmente, aquela mãe que comenta conosco sobre o filho, né, ela diz que realmente o que ela percebe é que ele, Marcília, naturalmente ele já é tímido. Acho que faz parte daquilo que você fala da personalidade dele, né? Mas aumentou muito, né? Porque ele está muito inseguro e não está conseguindo alcançar os objetivos. Então ele deu uma piorada nesse sentido. Mas, gente... seria bem importante conversar com a escola, né? Sobre estratégias de como estar trabalhando com essa criança. Eu tenho alunos, por exemplo, que realmente
Agora com chamada de vídeo, eles não conseguem expressar tanto as emoções e é feito um trabalho, todos os textos são entregues escritos e tudo mais. Né? Então, se isso estiver atrapalhando realmente o aprendizado, né? Se não, se for um traço de personalidade, e se a pessoa, de repente, está tímida referente às tecnologias, vale a pena insistir, porque a educação não ficará mais com o lápis e o papel, somente. Porque acho que essa timidez impede dele participar mais, né? Porque quando você está no presencial, o professor ainda consegue perceber e vai até o aluno, mas quando você está numa sala online e as pessoas não estão nem com as câmeras abertas, por exemplo, a gente sabe que o aluno está lá online, mas a gente só vai perceber que existe alguma coisa acontecendo quando as atividades, por exemplo, não estão sendo entregues. Aí é o momento da gente abrir um caminho, uma possibilidade para falar em particular com esse aluno. Então, acho que uma possibilidade é essa, a gente falar com os professores para mediar isso, né? Chamar no tete-a-tete, digamos assim, né? Não, conversa comigo, muita dificuldade, o que eu posso fazer, né? A Duda está brincando um pouquinho aqui de tudo que foi falado, né? Ela falou, nossa, está todo mundo ferrado, diz ela. Não está não, Duda, tranquilo. Acho que a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Assim, nesse sentido. A gente é uma construção, né, Marcinha? Ninguém tem isso, vem com esse pacote, né? Pacote de inteligência emocional, isso eu passei nessa fila e vim com isso já. Não. Não tem, não. E é interessante que muitas escolas trabalham com inteligência emocional hoje, né? Isso é uma coisa incrível. A escola que trabalha com a questão de inteligência emocional, eu dou aplausos, assim. É muito bom ver hoje a preocupação das escolas, né? Não só em repassar conteúdos, mas também estar tendo esse trabalho, porque com certeza vão ser profissionais muito melhores, né? Eles vão conseguir gerenciar, por exemplo, e superar as emoções não agradáveis nas negociações, vão demonstrar muito mais confiança também no trabalho e como profissional no futuro. Trabalho em equipe, a mente aberta, muita coisa, muito, muito importante, muito bom, positivamente, né? Para negócios, uma gestão das emoções muito bem, as emoções muito bem gerenciadas. Uhum. O pessoal comentando aqui, a Duda novamente colocou que tem muita gente com 40 que parece que tem 20, né, nessa questão emocional. A Áurea colocou uma situação aqui também que, no entendimento dela, ela acredita que a falta de limites, ela acaba atrapalhando o entendimento das emoções. Eu não sei qual é o link aqui, mas não sei se você pode comentar alguma coisa. É uma pergunta, na verdade. Ela está perguntando aqui, porque depois ela faz uma interrogação. Então é uma pergunta, Marcia, a falta de limites atrapalha o entendimento das emoções? Atrapalha. Principalmente que a falta de limites seria eu dar tudo para a criança, tudo que ela quer na hora que ela quiser. Então, a primeira coisa, ela não vai conseguir lidar com a frustração. Né? Ela não vai conseguir lidar com os nãos na vida toda dela. Ela vai se tornar uma criança com dificuldades de lidar com frustrações, ela vai se tornar um adulto muito complicado nas relações. Por causa disso também, com certeza indica muito. Deixa eu te falar que o Rodrigo Ortiz, lembra o Rodrigo é o que faz a tabelinha de Excel lá? Sim. Né? Então ele comentou o seguinte, que mesmo ele prestando muita atenção, ele sente dificuldade de entender ou descobrir as emoções que eles sentem, que eu acho que ele está tratando dos sobrinhos dele aqui, e às vezes parece que nem eu, nem ele sabem realmente o que rolou. Isso é normal também ou tem que ficar preocupado? Eu não entendi direitinho a pergunta, poderia repetir? Porque ele presta muita atenção no que acontece, né? Até porque ele criou a tabela e tal, enfim, né? Ele está bem atento. Mas ele também entende que às vezes ele não sabe exatamente o que está rolando, muito menos a galerinha, entendeu? E eu estou questionando assim, se isso é normal, né? Ou eu tenho que ficar preocupado com isso. Esse não entendimento, às vezes. Por mais que faça essa prática, né? De prestar atenção. Sim, porque as reações são diferentes que acontecem, principalmente o entendimento com o outro, né? Como que eu vou conseguir perceber o outro se por acaso o outro também não tem uma gestão muito boa das emoções dele? Então, ele está triste, mas ele está agindo agressivamente. Opa, calma aí, eu fico realmente confusa com isso, né? Poxa, mas era uma ação de não estar agindo com agressividade, né? Realmente, principalmente com os outros, eu não consigo
identificar o que realmente está sentindo e o que não está sentindo. Mas com a gestão de emoções, eu consigo ter uma vida muito mais empática. É muito mais fácil, por exemplo, para o Rodrigo estar identificando a emoção nele e no outro, por toda essa tabela que ele faz, por toda essa gestão das emoções. Esse é uma questão de autoconhecimento também que ele está fazendo. Com certeza é muito mais fácil para ele. Legal. A Duda colocou o seguinte, assim, ó, como é que ensina de forma prática o adolescente para a gestão de emoções? Ou só com terapia? Acho que a Marci deu uns spoilers aí, né? Sobre algumas práticas interessantes. Mas se quiser comentar mais alguma coisa, Marci, fica à vontade. Sim, terapia ajuda muito, muito, muito. Porém, no dia a dia, né, a gente forma a nossa personalidade e a gente começa a criar a nossa individualidade também e o jeito que a gente vê o mundo lá com o espelho dos pais. Começa ali, né? Com o espelho da família, do meio social, da comunidade, do bairro, né? Da escolinha, lá na nossa infância. Então, o espelho é a primeira questão que a gente vai se espelhar nos pais e eu vou, com certeza, ter ou não uma gestão de emoções muito mais fácil na vida adulta, né? Me espelhando neles, é a primeira coisa. Mas, sim, eu consigo... meus pais, a minha vida foi desestruturada, a minha família foi desestruturada, eu não tive... eu fui reprimida, as minhas emoções foram reprimidas. O que eu posso fazer? Muitas coisas. Existem muitas técnicas de gestão de emoções, principalmente de autoconhecimento, que se pode ter hoje em dia, né? Uma que eu falei logo no início, acho que nos primeiros 5 minutos, né? Primeiro, para e permita-se sentir o que você está sentindo. É raiva que eu estou sentindo? Ok, é raiva. Sinta raiva, sinta raiva. Daqui a pouco você para e fica pensando, o que essa raiva tá fazendo no meu corpo? Mas eu preciso ter uma maturidade suficiente para parar, sentir a raiva, não ter nenhuma reação, né, através disso, né, e o que está acontecendo no meu corpo? Eu estou com raiva, então o meu coração está acelerado, eu estou com vontade de bater, eu estou tensa, o que está acontecendo? Daí, opa, e agora? Por que eu senti isso? Por que é importante fazer essa pontuação no Célio e todos, né? Porque eu posso também estar pontuando as emoções que são agradáveis. E daí, sim, com isso, eu repito mais vezes. Sim, eu consigo assim, opa, eu tô sentindo muita alegria hoje. Estou sentindo muita alegria. O que está acontecendo no meu corpo? Vou pontuar isso também. Para identificar que alegria traz no corpo. E daí, o que me trouxe alegria? Foi comer alguma coisa? Foi conversar com alguém? Opa, legal, é isso que eu devo repetir então. Legal. Então, pontuar as emoções agradáveis também, com certeza, é uma das questões, né? Trabalhar a questão do autoconhecimento também. Tem muita apostila, tem muito material que tem na internet, inclusive, disponível, que pode se pedir, inclusive, para muitos psicólogos. Nós podemos fornecer também muitos materiais que trabalham o autoconhecimento, que é bem legal também. Deixa eu te falar o seguinte, bastante gente, já vou avisar vocês, tem bastante participação. A gente tem um tempo limitador aqui, que é de 1 hora, que as lives acontecem no Insta. Então eu estou rodando aqui o chat, estou atendendo o que eu estou vendo aqui. Se você não teve a tua pergunta, o teu questionamento atendido, a Marci está à disposição lá no Insta dela, eu também estou no meu Insta. Façam perguntas por lá, a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Mas vamos lá. Tem mais uma participação que é a seguinte: como é que a gente lida com o exagero de informações sobre este momento de pandemia com as crianças? Porque às vezes a participante fala o seguinte, que ela se surpreende, Marci, como que eles absorvem tanta coisa e que não necessariamente agrega. Como é que cuida disso? Isso, se não agrega, tenta evitar. O que não está, né, à disposição para nós estarmos mudando a situação, principalmente questões de discussões políticas que acontecem muito hoje em dia, né? Eu filtro. Principalmente no início da pandemia, no início do isolamento, o pessoal ficou muito ligado, então a cada hora estavam verificando todos os dados, né, que tinha, quantos morreram, quantos não morreram, quantos foram infectados e quantos não, o que estava acontecendo, né? É desnecessário isso. Então, filtrar as notícias, quanto menos tiver, melhor.
comece a criar rotina. Então, uma vez por dia eu vou ver as notícias. É final do dia que eu vou verificar o que está acontecendo. Porque não adianta, você vai acender uma luzinha aqui de alerta, de preocupação, de estresse, vai dar um aumento no cortisol ali, que é o hormônio responsável pelo estresse, e só vai piorar a situação. Então, para a tua saúde mental. Então, se puder estar filtrando isso e definindo um horário para ver isso por dia, e é só isso, e estar fazendo outras práticas muito mais saudáveis também e que auxiliem na saúde mental. E você filtrando o que você assiste, automaticamente a criança que está no seu convívio, ela não vai ter o acesso também. Né? Porque sim. Eu acho que é um outro mito que é assim, mas é uma inocente, daí a família costuma falar coisas complexas, mal de alguém. Mas é uma criança, ela nem está percebendo de quem a gente está falando. Muito pelo contrário. A criança é aquela esponja, foi como a participante falou. Se você, adulto, liga a TV full time para ver as notícias, a criança ela pode estar no quintal de casa, ela está escutando o que está rolando. Né? Ela está vendo as imagens, ela está sendo falado de morte ali. Então, eu acho que o que a Marci fala para nós é o seguinte, você adulto, se você faz esse seu filtro, automaticamente você vai estar impedindo que essa criança tenha esse acesso à informação, porque ela só vai ter acesso a partir de um adulto. Né? A partir de um adulto, a partir da permissão de um adulto, com certeza. É o que a Áurea falou dos limites, né? Que é o adulto que tem essa função de limite aqui. Tem uma colaboração muito interessante aqui, que está falando assim, olha, eu fiz muita terapia, Dani está falando aqui, eu fiz muita terapia, ainda faço. Acho que toda escola poderia ensinar inteligência emocional. Vamos fazer um jabá aqui, Marci. Nas nossas instituições, a gente trabalha essas questões, inclusive, não sei se posso fazer esse jabá aqui, mas depois a Marci fala dela também. Mas lá no Senac a gente está até agora tirando, para fazer a parte, um workshop só de inteligência emocional. Né? Mas nós temos no ensino médio, que a gente chama de eixo flexível, que trabalha as questões comportamentais, por exemplo. E aí tem um projeto que o núcleo faz parte, né, do projeto Diálogos, que é um projeto maior chamado Projeto Saber Ser. E sim, né, acho que as escolas, Marci, diz aí para mim, estão cada vez mais preocupadas, não estão onde você trabalha também. É assim. Oi, então, deu uma falhada no seu vídeo agora no final, mas eu entendi a pergunta, tá? As escolas trabalhando, seria, como eu falei no início, né, aplausos para as escolas que trabalham a inteligência emocional com os alunos, porque sabem que vai ter retorno, não só na vida, enquanto está dentro da escola, como depois também um profissional de futuro e de sucesso, né? Tem muitas escolas em Joinville que trabalham com em Joinville, em vários lugares, né? Nós falando, né, Senep Joinville, então, em Joinville tem muitas escolas que trabalham, né? Eu trabalho também na Exato, a escola Exato, o colégio e a escola Exato trabalham desde do ensino, lá do ensino fundamental dos primeiros anos até o ensino médio, é trabalhado e tem uma disciplina obrigatória de inteligência emocional, de educação socioemocional. Né? E essas escolas, parabéns para elas, com certeza elas vão ter uma plantinha, né? Vão ter plantado uma coisa muito, muito incrível para a vida dessas pessoas. A nossa colega Adri Bess, psicóloga também na clínica, ela fala assim que, de fato, o adulto, Marci, precisa ajudar a criança a nomear as emoções dela. Né? Para a criança chegar entender, né, que emoção ela sente, ela precisa desse adulto mediando aqui. Mais uma participação, acredito que todos nós passamos por momentos difíceis, pais e filhos. O que determina o sucesso nas relações é identificar as emoções e não se vitimizar ou culpar alguém. Essa é uma opinião da pessoa aqui, né? O que você pode dizer para essa pessoa, então, Marci? Né? Que a gente não se vitimizar ou culpar. Sim, tem tudo a ver com o autoconhecimento. No momento que eu estiver pegando todos os problemas que eu tenho acesso e que eu consigo resolver, e eu conseguir resolver, fica mais fácil, né? É muito mais fácil, se existe um problema, eu pegar esse problema, estar resolvendo, estar gerenciando ele, do que estar culpando os outros e direcionando toda essa frustração ou todo esse mau gerenciamento das emoções para os outros, com certeza. Com certeza eu concordo que existe isso também, de não estarmos
direcionando a culpa para os outros e estar resolvendo, sim, os nossos problemas. Quando se tem um gerenciamento de emoções, Lucélio, muito bem definido, quando você tem uma inteligência emocional desenvolvida, é muito mais fácil lidar com isso. A culpa não existe quase que, sabe? Você tem uma empatia muito maior com as pessoas e você consegue muito mais fácil se colocar no lugar do outro. Você consegue enxergar a vida de maneira diferente, com certeza, com muito mais maturidade. Eu gosto muito dessa fala de que não há culpa, existe responsabilidades. Porque a culpa, ela tem esse movimento de terceirizar e apontar alguém unicamente e exclusivamente como culpado da situação. E quando você fala de responsabilidade, então você fala da família. Ah, mas o culpado é o pai que é muito rigoroso. Mas não é que eu não tenho um culpado. Todos nós que fazemos parte dessa família, né, somos responsáveis pelo contexto, em alguma medida. Né? Não é só uma pessoa que contribui para que a dinâmica familiar não dê certo ou para que aquela criança, enfim, não consiga lidar bem com as emoções. Todo mundo é responsável pelaquela criança, inclusive ela própria também, né, se responsabilizando pelo que sente. Então, acho que responsabilização faz muito mais sentido, Marci, do que a culpa. Isso acho que é um... E numa família, se os pais eles têm um gerenciamento das emoções muito mais definido, né, inteligência emocional, eles, além de demonstrar muito mais confiança, e como eu falei lá no começo, né, a criança vai se espelhar no adulto, com certeza o filho vai se espelhar nessa confiança e vai conseguir ter uma vida muito mais saudável, né? Uma pessoa que tem estratégias e uma inteligência emocional muito mais desenvolvida, ela consegue detectar os problemas também com muito antecedência. E quando tem problema, né, ela consegue lidar muito bem com ele, muito melhor com ele, não que consiga assim, sair feliz, né? Não, mas ela consegue lidar muito melhor com esses medos e com esses problemas, e principalmente com o fato de errar. Né? Eu consigo errar, eu consigo lidar com essa frustração do erro muito mais fácil, né? Com muito mais objetividade também. Né? E isso é espelho para os filhos, com certeza. A gente fala tanto, que parabéns para as escolas que trabalham com a inteligência emocional, mas a família também é necessária, a família trabalhar, né? Porque vai sobrar mais uma questão para a escola, né? Não, a família também, já começa ali, né? A família desenvolvida, aí uma escola que vai trabalhar muito mais esse desenvolvimento, um adulto com certeza com confiança, um autoconhecimento muito melhor desenvolvido. Marci, deixa eu comentar aqui, ó, que o Wagner colocou assim, Marci é a melhor. Oi, Wagner. A Duda realmente ela concorda com essa questão que a criança tem uma percepção fora do normal. Que a criança está percebendo o que está acontecendo, gente. Vocês acham que a criança está ali brincando? Ela está ali, ó, na brincadeira e vendo o que está rolando no mundo dos adultos. E ela faz as suas interpretações. Né? Então, tem que ficar ligado. A criança é um radarzinho. Nossa colega... Sabe o que eu falo sempre? Nós somos... Freud fala de esponja, né? Eu falo que nós somos copo de água. Um copo de água vazio e que a gente vai olhando os outros, os adultos, e a gente vai enchendo esse copo de água cada vez mais, até chegar no limite dele, né? E isso acontece até mais ou menos, né? A maioria das teorias da psicologia falam do desenvolvimento da personalidade, principalmente até os 6 anos de idade, né? A maioria das teorias falam sobre isso. Então, até os 6 anos de idade é o copo enchendo de água. Então, eu vou espelhar no meu pai, eu vou espelhar na minha mãe, no meu avô, no meio social, né? Nos meus irmãos, na creche com os meus amiguinhos, na minha professora, no meu professor, na minha comunidade, com certeza. Eu vou enchendo aquele copo d'água, né? E eu vou capturando tudo isso, sim, e eu vou espelhar, com certeza, para a minha vida adulta isso. A Adri coloca, eu acho que a gente comentando sobre criança ainda, ela precisa saber, eu acho que ainda comentando sobre aquela questão da quantidade de informações que a gente vê na TV, principalmente relacionada à pandemia, que foi a colaboração anterior, e a Adri falou sim, a criança precisa saber com tudo, com cautela, e é o adulto que precisa passar essa segurança, né? Sim, precisa passar essa segurança. Não deixar, né, a internet livre para a criança também. Né? E aí você falou também, né, e a gente falou também dos limites, né, que são necessários, e alguém também comentou, né, sobre os limites. A Áurea foi
que comentou sobre os limites, né? Os limites são os pais, né? A família que vai definir os limites, com certeza. E esses limites que vão gerar, né, o estresse, vão gerar toda essa questão que a Áurea comentou, né, da falta de limites, né, o que gera a falta de limites, né, que seria importante estar trabalhando essa questão de limites com a família. Olha, a Liz colocou uma situação bem legal aqui, que a gente falou muito da responsabilidade que é de todos, né? Que a gente, em vez de culpa, a gente trabalha com a questão da responsabilidade. Ela colocou algo bem interessante, que é o seguinte: eu não posso me responsabilizar pelas situações que não estão ao meu controle, mas posso me responsabilizar pelas emoções que sinto. Aquilo que está fora do meu controle, que realmente é externo a mim, né? Eu não posso responsabilizar por esse sentimento. Isso realmente... eu acredito que seja um fato. Marcia, eu gostaria que você comentasse sobre isso também. Sim, sim. O que tá fora do meu controle, assim como as notícias, como a gente já tinha comentado, né, as notícias políticas, os dados de pandemia também, o que está fora do controle, cara, desliga a TV, desliga a internet, não cabe a você filtrar isso, sugar isso, porque vai com certeza fazer mal para a sua saúde mental, vai gerar um estresse, o teu organismo ele vai ficar muito ligado, vai gerar um hormônio chamado cortisol, que é responsável pelo estresse, que vai te deixar ligado o tempo todo. Isso vai gerar, o estresse vai gerar ansiedade. A ansiedade pode gerar muitas patologias, inclusive o transtorno de ansiedade, e não é muito legal. Então, controlar o que não está na sua mão, o que não é controlável por você, é a melhor coisa que tem hoje nessa questão da pandemia. A Adri coloca, né, que limites igual a segurança. E, Marcia, assim, ó, pela minha experiência anterior com a Silvia Pescador, que a gente conversou um monte, a gente está chegando, se aproximando do fim aí, acho que deve estar faltando, sei lá, uns 4 a 5 minutos, acho que até menos, talvez. Queria que deixasse contigo uma palavra final sobre inteligência emocional e adolescência, que se fosse para fazer um registro desse final de conversa, que registro, Marcia, você gostaria de deixar para todo mundo que participou com a gente hoje? Trabalhem a questão da autoconfiança, principalmente do autoconhecimento, que é muito importante. Você trabalhar o autoconhecimento, você vai estar conseguindo, com certeza, gerenciar as emoções muito. São aqueles 3 passos que eu falei, né? Você permita sentir essas emoções, permita. Não foi nos permitido sentir as emoções lá na infância, permita agora, então. Permita sentir o que essa emoção traz no corpo, fisicamente, por que eu estou sentindo isso? E daí repita ou não essas ações que trazem essas emoções positivas, agradáveis ou não agradáveis, né? O que pode ser feito com isso? Porque no momento eu, adulto, trabalhando isso, eu vou estar passando também para a criança. Se eu tenho uma estratégia muito boa para gerenciar as minhas emoções, eu vou estar passando para a criança. E como seria lindo todas as gerações estarem muito bem emocionalmente, né? Como seria muito lindo se as famílias todas, e agora a gente sabe que em época de pandemia, as famílias que nunca foram tão ligadas estão, né, em isolamento social, todos convivendo em metros quadrados menores dentro de casa, como seria importante estar trabalhando essa questão das emoções, né? E trabalhar emoções, não somente sentir, mas o diálogo em tudo. O diálogo em tudo. Ah, mas gera estresse. Então, no momento de estresse, não converse. Não dialogue em momentos de estresse. Não queira resolver tretas, né? A gente até comentou, né? Nós estamos nós estamos numa sociedade onde só se gera treta, né? É o ser social e o ser da treta. É isso. O ser da treta é o que nós vivemos hoje, o ser da treta, né? A gente acaba pegando todas as nossas emoções que não estão gerenciadas e jogando em forma de frustrações nas redes sociais. Principalmente, tá? Mas isso acontece muito, e eu vejo com os meus alunos, principalmente, nas famílias também, né? Isso gera um estresse, a falta de organização, de rotina nas famílias, né? O que cada um vai fazer. Os adolescentes, por exemplo, meu Deus, professora, eu nunca lavei tanta louça na minha vida, eles falam, né? Então, falta uma organização dentro da família, porque isso gera, sim, muita treta também dentro da família, né? Essa falta de diálogo, essa falta de estar conversando no momento em que o cortisol não estiver aumentado, no momento que o estresse não estiver aumentado,
Então, sim, estar conversando e decidindo isso juntos em família. O diálogo é a solução para tudo, né? Gente, 25 segundos restantes. Quero agradecer demais, Marci, a tua presença, a tua disponibilidade. A todos que participaram, um grande beijo. Gerenciem suas emoções. Marci está disponível no Insta, eu também. Duda, ensina a gente como é que grava no IGTV, mas a gente vai deixar no YouTube também, tá? Depois a Duda fala pra gente como é que funciona aí. Mas o YouTube vai ser possível também, tá? Beijo, gente. Obrigado pela participação.